Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui falando neste evento. Quero fazer um agradecimento especial a você, Camila, ao professor Hugo, ao professor Dierle, ao professor Alexandre, que gentilmente fizeram esse convite e têm realizado uma organização impecável neste evento desde ontem. Quero cumprimentar também os palestrantes que me antecederam, ministro Cueva, meu amigo Alexandre, desembargador César, que trouxeram palestras bem complementares. E a minha satisfação, tenho acompanhado as palestras desde ontem, é perceber que nesse tema, em termos de tecnologia, não há polarizações. Estamos todos imbuídos de encontrar soluções. Claro que as linhas dessas soluções muitas vezes divergem, mas o que me traz um certo conforto e uma certa satisfação, certamente, é saber que todos estamos aí bem comprometidos e com muita prudência, com muita sustentabilidade, com atenção à governança, sempre tratar desses temas de tecnologia que são muito caros. Eu não poderia deixar de começar essa palestra falando que uma das poucas vantagens surgidas em decorrência da crise que nós estamos vivenciando hoje em relação ao Covid foi a aceleração da implantação de ferramentas tecnológicas pelos tribunais brasileiros, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sempre digo que o Poder Judiciário brasileiro, nos últimos meses, demonstrou uma vigorosa capacidade de resiliência institucional para enfrentar uma situação em que, de um lado, os espaços físicos dos tribunais não poderiam ser utilizados, mas de outros serviços de prestação jurisdicional não poderia parar. Nós sempre falamos que as pessoas em inteligência emocional precisam ser resilientes, mas nós estamos percebendo, nesse momento, digamos assim, de conjuntura crítica, o tanto que as instituições também precisam ser resilientes e se adaptarem, sempre com muita prudência, mas na velocidade que a necessidade exige, às novas circunstâncias, ao novo contexto. E a previsão do professor Susskind, já muito citado por todas as palestras que me antecederam ontem, de que no futuro o judiciário não seria mais um espaço físico de um fórum, mas sim um serviço público prestado online, já não nos estranha tanto. Eu lembro de quando eu li o professor Susskind pela primeira vez, há alguns anos atrás, e ele vinha com essas ideias bem visionárias, e eu imaginava que algumas transformações tecnológicas, especialmente dentro do judiciário brasileiro, demorariam anos e, quiçá, décadas. Mas é justamente nesses períodos de conjunturas críticas que essas transformações, antes bem graduais, são aceleradas num ritmo jamais imaginado. E as transformações aceleradas que nós estamos vivenciando têm ajudado a quebrar uma das principais barreiras que nós, usuários internos ou externos do sistema de justiça, temos em relação à tecnologia, que é a barreira cultural. A infraestrutura tecnológica básica para as transformações que nós estamos vivendo, ela já existe há algum tempo, mas nós precisávamos muito vencer algumas barreiras mesmo culturais e até mesmo psicológicas em face dessa necessidade. Mas é muito importante, e esse é o ponto em que nós vamos nos debater hoje, depurar o conteúdo dessa revolução digital que o judiciário vive. O ponto nodal dessa revolução digital judiciária não é, hoje, o surgimento da infraestrutura tecnológica. A internet já existe há várias décadas, a inteligência artificial já existe há várias décadas, diversos mecanismos tecnológicos já existem há várias décadas, mas a transformação que nós estamos vivendo exatamente neste momento é que a inteligência artificial, o Big Data, a internet deixaram de ser fontes secundárias, acessórias na produção de dados públicos, para se tornarem fontes primeiras, principais, de como nós produzimos informação, de como nós produzimos conhecimento e como nós construímos políticas públicas, inclusive as políticas públicas judiciárias. E, nesse contexto, é importante nós formularmos um conceito, acho, do que é uma corte digital. E, mais importante ainda, nós precisamos, digamos assim, problematizar os passos necessários para essa transformação de um poder judiciário analógico, de um poder judiciário para um poder judiciário digital, porque não é uma transformação tão simples, não é uma transformação tão uníssona, não é uma transformação uniforme.
quando nós lemos os pensamentos visionários de vários autores, filósofos que tratam de inteligência artificial, nós costumamos imaginar sempre esse processo como algo bastante gradual, como algo uniforme, quando, na verdade, ele gera uma série de disparidades, de incongruências que nós que estamos, digamos assim, na governança interna e do Poder Judiciário, nós começamos a nos deparar e precisamos, claro, buscar soluções sempre com muito otimismo e com muita prudência para vencê-los. Eu percebo hoje, no Brasil, que existe um entusiasmo considerável com a utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário. E esse entusiasmo ele é bem-vindo, ele é necessário. A inteligência artificial é uma política estratégica do Poder Judiciário, segundo o CNJ, mas eu quero chamar aqui a atenção, na minha fala, de 2 pontos. O primeiro é que existem inúmeros problemas complexos e estruturais antecedentes, cuja resolução são condição sine qua non para se criar um ambiente sustentável de proliferação da inteligência artificial no judiciário. E o segundo ponto é que a inteligência artificial ela não pode ser vista como uma panaceia. Existem várias questões de governança, de tecnologia, que podem ser resolvidas com instrumentos tecnológicos muito mais simples. O que eu quero dizer aqui não é fazer uma fala contra a inteligência artificial, mas é lembrar que a inteligência artificial, por si, não esgota as preocupações de governança em tecnologia que nós temos hoje nos tribunais. É apenas uma dessas preocupações. E por isso é importante nós trazermos uma discussão mais prática dos reais problemas do caso brasileiro. Eu sempre digo que nós não podemos definir o que é uma corte digital sem analisar quais são as fases necessárias para que uma corte passe do analógico, da sua fase analógica, para a fase efetivamente digital. Diferentemente de algumas cortes online que já estão sendo instaladas na China e na Inglaterra, por exemplo, em que o ambiente já nasce como um serviço completamente online, a realidade que nós vivemos no Brasil, a grande realidade que nós vivemos no Brasil, é uma realidade em que nós tínhamos um poder judiciário completamente analógico que gradualmente passa por um processo de digitalização. E eu falo didaticamente, se nós pudéssemos fazer uma construção, eu diria que esse processo de digitalização das cortes, ele possui 3 fases no Brasil. A primeira fase, nós vivemos, é a digitalização do acervo, em que nós, lá atrás, começamos aquela política de transformar aquele processo físico, né, o processo tradicional, encartado nos autos de cartolina, em um conjunto de arquivos em PDF que está no ambiente virtual. E, nesse momento, infelizmente, lá atrás, nós tivemos uma pequena preocupação na automatização desburocratizante de procedimentos. Nós, praticamente, nos primeiros sistemas que nós tivemos, nós transferimos burocracias, né? Então, são sistemas virtuais que trabalham ainda com os conceitos de localizações físicas, de caixinhas, de escaninhos, que foram apenas transferidos daquela vida analógica para um ambiente virtual. E daí, o que nós começamos a ter? Um processo que é virtual, um conjunto de PDFs, mas com processamento artesanal, ou seja, a autuação, a realização da publicação, a confecção de minutas, a contagem de prazos pela Secretaria da Vara, a confecção dos expedientes, das intimações cartorárias, todas ainda sendo realizadas quase que no modelo artesanal, utilizando-se o computador, mas no modelo artesanal. Numa segunda fase, nós passamos pela automatização do procedimento, do processamento. E nós precisamos aqui fazer uma distinção muito clara com o que adianto, que é a terceira fase, que é a fase da inteligência artificial, é que a automatização não é necessariamente inteligência artificial. E do ponto de vista teórico e também do ponto de vista prático, essa distinção é muito importante. Tanto a automatização como a inteligência artificial trabalham com fórmulas algorítmicas. Trabalham com instruções pré-definidas, expressas em linguagem matemática, tal como um passo a passo, uma ordem que se dá para a máquina, né? Como instruções direcionadas ao computador, que recebe informações prévias, trabalha sobre elas com base nessas ordens e produz um resultado informacional diverso daquele inicial. No entanto, na automação, as fórmulas matemáticas que comandam a computação são determinadas, são inflexíveis e previamente programadas. E é isso que se distingue a automação da inteligência artificial, quando, nesse segundo passo, nós temos, na inteligência artificial, nós temos a produção de resultados a partir de probabilidades e algoritmos autoprogramados, em que o computador ele adquire a habilidade de aprender
tanto por meio do raciocínio indutivo, como por meio do raciocínio dedutivo. E ele consegue, então, fazer o que aqui extensamente tem se falado de justiça preditiva, cálculos probabilísticos sobre experiências passadas, e aí ele vai conseguindo produzir informações também diversas, obviamente, das informações iniciais. Então, é importante essa distinção, por quê? Porque na automação, muitos dos procedimentos que precisam ainda ser, digamos assim, informatizados numa vara, podem ser informatizados perfeitamente por meio da automação. Muitas vezes nós falamos, vamos realizar inteligência artificial para A, para B e para C. Isso é importantíssimo, sim, mas existe uma fase anterior que é muito importante, que é essa automatização desburocratizante, que ela não vai apenas transformar a burocracia da parte analógica para a parte digital, ela vai repensar o fluxo de trabalho que existe num cartório, que existe num gabinete, que existe num julgamento colegiado, justamente para, digamos assim, reformular ou gerar mais eficiência naquela formulação. E nós chegamos, então, à terceira fase desse processo de digitalização, né? A primeira fase sendo a digitalização do acervo, a segunda fase a automatização, e a terceira fase, que é justamente o alinhamento entre inteligência humana e inteligência artificial. Eu sempre gosto de falar de colocar a inteligência humana ao lado da inteligência artificial e não colocar a inteligência artificial assim como essa entidade autônoma que nós costumamos, de vez em quando, nós involuntariamente nos entusiasmamos, porque nós sabemos que por trás disso existe, obviamente, um trabalho intelectivo de produção dessas fórmulas matemáticas, de formulação do Big Data, de indexação de informações anteriores, o que é um passo intelectivo e humano extremamente importante para a clareza, para a acurácia da atividade da inteligência artificial. E nós sabemos que a inteligência artificial multiplica os cérebros pensantes sobre o mesmo problema e é um mecanismo essencial, sim, para a solução de vários problemas vivenciados hoje pelo nosso sistema judiciário, em relação ao gerenciamento de processos, em relação ao acesso à justiça, inclusive à litigância em massa. Quando nós falamos só de inteligência artificial, eu ainda costumo dividir, digamos assim, 3 subfases de implantação da inteligência artificial. Existe aquela versão bem suave, soft, da adoção de inteligência artificial, em que os algoritmos eles conseguem analisar os documentos do caso em julgamento, comparar com bases de dados de casos passados e apontar decisões semelhantes ou paradigmas. É aquela a justiça preditiva no seu caráter mais simples, né? E aí nós conseguimos antecipar a previsibilidade de um resultado do processo judicial. Praticamente todos os sistemas judiciais que existem no mundo estão nessa primeira fase da inteligência artificial. Né? Estão ainda trabalhando em algoritmos de agrupamento de processos, de identificação de casos semelhantes, aprimoramento da gestão cartorária por meio de dashboards, e daí, obviamente, tudo isso gerando um aumento de performance nos tribunais. Mas nós temos 2 outras subfases de inteligência artificial. Nós já estamos caminhando no Brasil para essa segunda fase, em que as ferramentas de inteligência artificial elas são capazes não apenas de procurar e de encontrar dados semelhantes, mas elas já conseguem produzir uma minuta a partir do caso concreto, a partir de resultados probabilísticos. Já temos algumas experiências em alguns TJs no Brasil que conseguem fazer isso, e temos longas experiências já nos Estados Unidos e na Europa, em que já há uma produção de uma conclusão, em que não há apenas, digamos assim, um oferecimento de dados semelhantes, uma busca de base de dados, mas já há, sim, uma conclusão probabilística. E há também uma terceira subfase, né, que é a fase mais sofisticada, que eu costumo chamar de Strong Artificial Intelligence, que é em que o algoritmo realmente ele é capaz de decidir. Há uma menor participação da inteligência humana na fase prática, na aplicação do algoritmo, e ele é capaz de produzir já algum pronunciamento judicial com validade. A China afirma já possuir algumas cortes de pequenas causas em que os algoritmos conseguem produzir alguns despachos com validade judicial, e existe uma experiência ainda em fase inicial na Inglaterra em relação a esse ponto. E, obviamente, essa terceira subfase é a mais polêmica, porque nós sabemos que a inteligência artificial não é apenas uma fórmula matemática objetiva, ela incorpora subjetividades típicas da inteligência humana, e nem vou entrar muito nesse tema, porque isso já foi extensamente discutido nas últimas, nas palestras de ontem e de hoje. E no Supremo Tribunal Federal,
é importante, e não apenas o Supremo Tribunal Federal, o que eu vou falar aqui vale, inclusive, para toda a política de governança em tecnologia de vários TJs, nós temos, digamos assim, um caminhar híbrido desse processo de digitalização da corte, né? É interessante que nós, quando nós falamos em fases de digitalização, nós somos levados a pensar que tudo isso é realizado de uma forma muito uniforme, quando, na verdade, nós sabemos que muitos tribunais ainda têm parte do acervo em formato físico, em parte dos processamentos de secretaria ainda não automatizados, mas já possuem, por exemplo, algumas experiências de inteligência artificial. Se nós fôssemos situar o Supremo Tribunal Federal nessa escala, digamos assim, de tecnologia, eu diria que ainda existem lá processos em formato físico, uma pequeniníssima quantidade, mas ainda existe, especialmente processos criminais. Existe ainda uma automação parcial, que ela tem sido feita e acelerada nas últimas gestões de forma muito exitosa, mas, obviamente, são fases que vão sendo realizadas. E já existe a grande experiência nesse movimento híbrido do robô Vitor, que tem, que, digamos assim, estaria na subfase 1 de inteligência artificial, na inteligência artificial soft, em que o software é capaz de procurar decisões anteriores e fornecer, então, casos paradigmas para aquele caso que está em análise. Esse robô Vitor ainda está... Ele realmente é capaz de produzir uma minuta, mas essa minuta é produzida por ferramenta de automação, não por ferramenta de inteligência artificial. Então, vejam isso que eu quero chamar a atenção nessa fala, é que como esse processo de digitalização é complexo, é fluido, é altamente disforme. E ele nos traz, essa análise, quando nós colocamos assim, depuramos as fases, alguns desafios e oportunidades que nós temos para os próximos anos. O primeiro ponto que eu trago é que, mais do que pensar em ferramentas de inteligência artificial num sentido micro, nós precisamos também repensar o conceito de processo eletrônico. Um conceito de processo que seja autônomo em relação ao conceito de processo físico e que ele seja multifacetado, mais intuitivo, em que ele seja baseado no fluxo de tarefas e não de localização física, que não faz mais sentido nós tratarmos isso nos nossos sistemas, ferramentas tecnológicas, que ele seja também focado na experiência e na eficiência da participação do usuário, seja o usuário interno, o juiz, o servidor, o estagiário, seja o usuário externo, os advogados e as partes. E nós precisamos também pensar em automação desburocratizante. Não adianta nós automatizarmos, por exemplo, as publicações das decisões se o usuário do sistema interno precisa realizar 20, 25 cliques, 20, 25 ações para conseguir inserir determinado dispositivo no Diário de Justiça. Não, essa automatização ela precisa, obviamente, reduzir fluxos, né? E, além disso, quando nós vamos para a inteligência artificial, é impossível nós falarmos de inteligência artificial sem produzirmos antes uma estrutura adequada de Big Data, uma estrutura adequada de dados estruturados, né? Nós não podemos trabalhar numa inteligência artificial que vá ser acurada se continuarmos a entender o processo eletrônico apenas como um conjunto de PDFs. Assim, nós precisamos repensar esse sistema. Né? A petição ela precisa começar a vir por meio de dados estruturados, os dados informados pelos advogados eles precisam ser mais, digamos assim, a corte ela precisa, digamos assim, organizar melhor esses dados para que efetivamente nós consigamos formar um ambiente adequado de proliferação da inteligência artificial. Não basta nós termos os melhores algoritmos de agrupamento, de fornecimento de casos semelhantes, se nós não tivermos antes a formação do Big Data. O robô Vitor do STF teve uma fase inicial, muitas pessoas até perguntam, o robô Vitor demorou alguns anos para entrar em execução, mas ele entrou em execução depois de alguns anos porque havia necessidade de produzir com mais acurácia toda a indexação das decisões da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Senão nós teríamos um algoritmo perfeito, mas não teríamos a base de dados necessária para que esse algoritmo pudesse funcionar de forma adequada. E nós precisamos também evitar nesse processo, inclusive quando depuramos em fases, desigualdades intra-instituição. Né? Hoje nós temos
em vários tribunais, inclusive no STF, algumas fases de processamento, como processamento inicial, que geralmente são mais fáceis de automatizar, completamente automatizadas, mas nós temos fases do processamento intermediário e do processamento final que ainda estão num momento mais artesanal. Então, nós precisamos ter, digamos assim, um olhar mais crítico interno, em termos de governança, para que não haja essas desigualdades e para que a tecnologia ela seja implementada de forma implementada uniformemente em todos esses processamentos. E essa desigualdade também não pode ser interinstituição. Né? Existe uma função importantíssima do CNJ, perdão, em trabalhar com essa equalização de diferenças regionais. Né? Nós não podemos ter alguns tribunais completamente digitalizados, outros já investindo em subfase 2 de inteligência artificial, enquanto nós temos alguns outros tribunais que ainda não possuem sequer 50% do acervo virtualizado. O CNJ tem uma função muito importante de realizar uma coordenação e de, inclusive, evitar determinadas competições político-institucionais para ver quem faz o sistema de inteligência artificial mais adequado. Pelo contrário, o ambiente ele tem que ser um pouco mais colaborativo, a meu ver, a meu sentir, do que nós vimos em relação à implantação de alguns sistemas de automação no passado, em que existiu, digamos assim, uma disputa político-institucional, por vezes, não tão sustentável, não tão saudável em alguns tribunais para ver qual sistema iria prevalecer. Enfim, em suma, né, eu tenho uma mensagem de extremo otimismo em relação à tecnologia, à automação, à inteligência artificial. Isso está transformando, um truísmo, mas eu preciso dizer, isso está transformando ontologicamente a atividade jurisdicional. Estamos cada vez mais nos transformando em gestores de instrumentos de inteligência artificial, a partir que nos fornecem dados para a construção de uma jurisdição empiricamente informada, empiricamente controlada, que pode trazer mais transparência e mais segurança para a atividade jurisdicional. E, claro, que todos esses movimentos, todas essas fases devem ser realizados com as cautelas necessárias, com o marco regulatório necessário, garantida accountability, controle, transparência, segurança para todos. Eu agradeço a participação e devolvo a palavra para a professora Camila.